Boa noite a todos, é com muita alegria, meus irmãos, que estamos nesta quarta-feira com mais uma apresentação dos estudos trazidos pelos Espíritos em torno do Evangelho de Jesus. Antes, porém, está aí o nosso WhatsApp para que vocês possam estar utilizando para comunicar conosco, principalmente encaminhando nomes para tratamento, que ao final do nosso estudo nós faremos uma oração e vamos encaminhar também para o nosso trabalho presencial, que acontece toda segunda-feira na nossa instituição. Nós vamos hoje falar em torno do pensamento. Nós costumamos falar e ouvir que quando a nossa mente está em sintonia com o universo, nós já aprendemos isso, nós não conseguimos identificar. Por que identificar quem é que pensa uma coisa ou que pensa outra? Tanto é que a coisa mais difícil que tem, a pessoa está sofrendo um processo obsessivo, que é uma influenciação negativa. Quando isso acontece é porque o nosso pensamento pensa igual, está naquele mesmo nível de pensamento. Costumamos falar, e assim muitas das vezes nós acreditamos, que é difícil identificar o pensamento alheio, pelo fato de estar na mesma sintonia que o nosso. Uma vez estando na mesma sintonia que o nosso, nós temos dificuldade de identificar o que é nosso e o que não é nosso.
O estudo de hoje é para estudarmos essa questão, porque André Luiz vai nos trazer um estudo lá no livro Nos Domínios da Mediunidade, no capítulo 5, onde ele nos ajuda a identificarmos quando o pensamento não é nosso, nessa questão da sintonia. Que muitas das vezes pouco se fala, poucos estudamos sobre isso. Então hoje, especificamente, nós vamos falar em torno do pensamento, com o objetivo de pegar a orientação, principalmente de André Luiz, de como identificarmos quando aquele pensamento não é nosso. Nós vamos projetar para vocês agora aí uma passagem que está lá em Mateus. Em seguida faremos a nossa prece inicial. Nossos pensamentos. Mas Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse: por que pensais mal em vossos corações? Mateus capítulo 9, versículo 4. Convidamos a todos a elevarmos nosso pensamento ao plano superior da vida, onde te pedimos, Senhor, as tuas bênçãos e o teu amparo, a tua proteção divina para todos nós, te rogando, Senhor, que os estudos desta noite possam nos trazer o conhecimento de que necessitamos para harmonizar e equilibrar os nossos pensamentos. Que a tua paz e o teu amor permaneçam conosco agora e sempre. Graças a Deus. Muito bem, amigos. Então nós vamos, dentro desse conteúdo, lembrando que essa passagem de Jesus exalta a questão do pensamento. Por que pensais mal em vossos corações? Ou seja, não foi palavra expressa, pronunciada. Então, nessa passagem do Cristo, volta aí, Mateus. Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse: por que pensais mal em vossos corações? Então, essa passagem já nos mostra a questão do pensamento, que não precisa pronunciar, exteriorizar a nossa fala. Por isso que nós escolhemos essa passagem, a fim de já meditarmos e adentrarmos nessa questão do pensamento, da nossa mente, que é tão importante e nos ajuda tanto, compreendendo, a buscarmos o nosso equilíbrio. Muito bem, lá nos Domínios da Mediunidade, lá no capítulo 5, nós pegamos um trecho da passagem que vai nos ajudar, porque André Luiz questiona lá no livro como distinguir o pensamento que nos é próprio do que nos é sugerido. Olha que interessante, e que encaixa direitinho dentro daquilo que temos falado. Não será, porém, tão fácil estabelecer a diferença entre a criação mental que nos pertence daquela que se nos incorpora à cabeça, ponderou meu colega intrigado. Olha só que interessante, é exatamente isso. O que é nosso, o que não é? O que é gerado pela nossa mente e o que é sugerido, conectando com o nosso pensamento. Então são passagens interessantes. Então a espiritualidade vai na sequência falando assim: sua afirmativa carece de base, exclamou o assistente. Qualquer pessoa que saiba manejar a própria atenção observará a mudança, de vez que o nosso pensamento vibra em certo grau de frequência. Olha que interessante. Nós vamos ver no final aqui do nosso estudo uma mensagem que fala que é difícil termos o mesmo nível de pensamento, mas temos a mesma sintonia porque estamos na mesma faixa vibratória.
Isso não quer dizer que é exatamente idêntico, porque cada espírito tem a sua individualidade. Mas, quando temos essa mesma frequência, essa mesma sintonia, nós então conseguimos então um influenciar o outro. Então, qualquer pessoa que saiba manejar a própria atenção observará a mudança. Então é sutil, tem que estar atento. De vez que o nosso pensamento vibra em certo grau de frequência. E ele prossegue assim, ó, a concretizar-se em nossa maneira especial de expressão, no círculo dos hábitos e dos pontos de vista, dos modos e do estilo que nos são peculiares. Então nós temos a nossa identidade. Então lembra, entramos na mesma faixa de sintonia, a conexão. Isso não quer dizer igualdade, que um é igual ao outro, porque cada espírito tem a sua particularidade. Então cada um tem seu ponto de vista, seu modo, seu estilo, que é individual. Aí ele fala assim, ó, vamos colocar para vocês aí, e bem-humorado comentou, em assuntos dessa ordem, é imprescindível muito cuidado no julgar, porque enquanto afinamos o critério pela craveira terrena, possuímos uma vida mental quase sempre parasitária. Olha que interessante. De vez que ocultamos a onda de pensamento que nos é própria, para refletir e agir com os preconceitos consagrados ou com a pragmática dos costumes pré-estabelecidos, que são cristalizações mentais no tempo. Então nós vamos construindo uma identidade particular, individual. Nos encontramos na mesma faixa vibratória que permite a ligação mental, a influenciação mental, a sintonia mental, mas cada um tem a sua particularidade. Cada espírito tem seu modo, sua identidade. Então é interessante que André Luiz está nos mostrando, nesse estudo, que é possível, como ele fala aqui, com atenção, percebermos a mudança. Porque é sutil. São detalhes de percepção. Muito bem. Aí ele fala que são, cristalizações mentais no tempo ou com as modas do dia e as opiniões dos afeiçoados que constituem fácil acomodação com menor esforço. Basta, no entanto, olha só, nos afeiçoemos aos exercícios da meditação. Olha como é importante a questão da meditação para nos conhecermos e identificarmos esses campos. Ao estudo edificante, a meditação, ao estudo edificante, ao hábito de discernir, para compreendermos onde se nos situa a faixa de pensamento, identificando com nitidez as correntes espirituais que passamos a assimilar. Então, André Luiz, nos Domínios da Mediunidade, no capítulo 5, nos dá a dica do que fazermos para identificarmos essas ligações mentais. Identificarmos quando
a nossa mente gera aquele pensamento. Consequentemente, nós estamos em sintonia com o universo. Repetimos, isso não quer dizer que todos pensam igual nós pensamos. Olha o que Pedro Rocha, no livro Vozes do Grande Além, nos fala em relação a isso. Olha só que legal. Em relação à igualdade do pensamento. A igualdade do pensamento é francamente impraticável. A igualdade do pensamento é francamente impraticável. E isso é psicografia do Chico, viu? Vozes do Grande Além. E ele arremata falando assim, ó: cada espírito absorva o painel do mundo. Cada espírito observa o painel do mundo, conforme a visão que já conseguiu discerrar no campo de si mesmo. E cada alma repara as manifestações da vida, segundo o degrau evolutivo em que se coloca. É individual. É conforme a sua identidade, é conforme a sua visão, o seu entendimento. Consequentemente, se manifestar na vida segundo essa nossa condição. Lógico que existe uma faixa de frequência, no qual vai acontecer aí a sintonia de nossos pensamentos. Então é muito bacana entendermos que é possível sim observarmos, porque quando o pensamento é negativo, nós evoluímos. Desculpa, viu, meus irmãos? Nós observamos que quando esse campo negativo vai evoluindo, ele vira a obsessão. Por isso nós já mostramos aqui, mas Kardec trabalha isso muito bem nos seus livros, principalmente o livro dos médiuns, quando ele coloca lá os níveis de obsessão simples, de fascinação, de subjugação. Então, na obsessão simples, principalmente, dá para você identificar que você está sofrendo processos obsessivos. Quando é no campo, o nível é no campo superior, também. Muitas das vezes surgem ideias na nossa mente, nós buscamos sintonias no nosso campo mental, né? E se nós tivermos essa meditação, esse estudo, essa observação, nós vamos ver que muitas das vezes são pensamentos sugeridos e que nós acatamos. Porque nós estamos em contato constante com as esferas espirituais, inferior ou superior, dependendo do nível de pensamento que temos. Aí Dias da Cruz, também no livro Vozes do Grande Além, lá na lição 23, ele fala o seguinte, ó: o espírito se adensa na sombra ou se sutiliza na luz, sob o império dos raios mentais que elege para combustível de suas emoções mais profundas. Sombra ou luz, depende da nossa ligação, do nível de nosso pensamento. Reportamo-nos a semelhantes considerações para salientar o impositivo de nossa vigilância em todos os estados passivos de nossa alma, porque através da meditação, olha aí de novo, e do sono, nos identificamos muitas vezes de modo imperceptível, pois é sutil, meus irmãos, com os pensamentos que nos são sugeridos pelas inteligências desencarnadas ou não, que se afinam conosco e, se não nos guardamos na fortaleza das obrigações retamente cumpridas, caímos sem dificuldade nas malhas da obsessão oculta, transformando-nos em agentes da irresponsabilidade e da cegueira de espírito. E ele conclui: por desempenhar-nos inconscientemente
porque o processo é sintonia, é nível mental. Você não precisa estar pedindo, né? Ninguém vai pedir isso. Mas você não precisa estar pedindo, espírito inferior, liga na minha mente. Ou espírito superior, sintoniza comigo. Porque é automático essa sintonia. É automático. Não é eu querer ou deixar de querer. Aquilo que eu sou, aquilo que eu vibro. É aquilo que eu sintonizo, é o nível da minha mente. E ele vai concluindo assim, cujos resultados, vamos colocar para vocês aí acompanhar, cujos resultados somente se expressarão mais tarde pelos princípios de causa e efeito, nos torturados labirintos da patogenia obscura em nosso campo individual. Então é automático. Quando ele fala inconsciente, é porque é o nível mental, automaticamente se conecta. E é possível, agora nós estamos entendendo, é possível sim identificarmos um pensamento quando ele não é nosso. Quando ele é sugerido, tanto no campo inferior como no campo superior. E ao adensarmos esse campo em nós, veremos as consequências pelo princípio de causa e efeito. Lembrando que nenhuma mente se associa a nós sem a nossa permissão, porque ela só vai acontecer se nós permitirmos. O que é permitir? É nos colocarmos naquele mesmo nível vibratório. Sendo assim, resta para nós buscarmos as condutas superiores, nos empenharmos nas ações no campo do bem, praticarmos o bem, fazermos o bem. Consequentemente, nossos pensamentos vão estar em nível superior, nossos sentimentos, nossas vibrações vão se apurar no campo superior. Consequentemente, vamos sintonizar com espíritos daquele nível. Então, para fugirmos das questões inferiores, não é só querer pensar e não agir, mas agir no campo do bem. Fazendo o bem. É o que ele fala aqui de obrigações retamente cumpridas. Ele não fala aqui de crença religiosa, qual tipo de religião. Mas todos nós podemos buscar essa sintonia superior, fazermos estudos, meditações, para identificarmos, conhecermos o nosso nível de frequência. Consequentemente, identificarmos quando o pensamento nos é sugerido. Se for superior, continuemos. Se for inferior, mudemos a nossa postura, a nossa conduta, a nossa maneira de ser, de pensar, de falar, de agir. E ele então nos dá, essa última mensagem de Dias da Cruz, nos dá uma orientação de como agirmos para que os nossos pensamentos estejam colocados num campo superior, associando as mentes do bem. E é automático, isso é um espetáculo. Os espíritos automaticamente se aproximam. Quando é superior, imagina. Isso não nos elimina, já falamos aqui, não nos elimina os problemas, as nossas provações, as nossas expiações, mas se eu mantenho meu pensamento superior, fica mais fácil de absorvermos o auxílio da espiritualidade a nos dar força a enfrentar essas dificuldades. Porque essas dificuldades vão acontecer do mesmo jeito quando olhar no campo inferior, tornando, lógico, muito mais difícil ascendermos às questões superiores. Que as bênçãos de Jesus estejam conosco e convidamos a todos para que nesse momento possamos fazer oração em favor dos nossos irmãos que encaminharam seus nomes para tratamento. Amado Mestre querido, nós te rogamos, Senhor, mais uma vez por tuas bênçãos, por teu amparo, pelas bênçãos de Mãe Maria Santíssima, Mãe de todos nós, de todos os lares, de cada ser, onde quer que se encontre nesse momento, principalmente aqueles que sofrem grandes dores, que se sentem sozinhos, abandonados, isolados, que eles sintam a tua presença através dos campos de luz,
dos campos superiores, dos mensageiros de Deus nosso Pai, de Jesus nosso amado Mestre, para que essas vibrações possam se espalhar por todo o mundo, físico e extrafísico, encarnado e desencarnados, para que as tuas bênçãos possam chegar a cada um. Obrigado, Senhor, por essa noite de estudo, possamos refletir e encontrarmos os mecanismos com o auxílio da espiritualidade superior, para que coloquemos em prática todos esses ensinamentos tão importantes para a nossa vida. Que a tua luz e o teu amor esteja conosco e envolva todos os nossos irmãos que estão em tratamento, que encaminharam seus nomes e que se encontram já em nosso caderno de tratamento à distância. Obrigado por tudo e que assim seja. Muito bem, amigos. Vamos chegando ao final aí da nossa reuniãozinha para meditação, reflexão. Tá aí os dados que a gente sempre coloca para vocês da distribuição da cesta básica, com os itens que compõem essa cesta básica, mais as coisas que a gente ganha, né? Que a gente vai acrescentando. E também o nosso trabalho de enxoval, as nossas mãezinhas carentes, quando estão próximas a ganhar seus neném, recebem as aulas, né? São 8 aulas que elas recebem, mais esse kit, uma cesta com um kit dos pertences importantes para manter aí seus filhinhos sobre a tua proteção, tá bom? E aqui os dados que você precisa para poder continuar fazendo a sua doação, porque é através dessa doação que a gente mantém essas duas atividades no campo assistencial, tá bom? Um abraço carinhoso a todos, curta o nosso vídeo, né? Dê lá um joinha, compartilhem, convide os seus amigos. Ó, tá vendo? O nosso estudo agora é um estudo rápido, é só para meditação, reflexão. Passamos a semana pensando como melhorar. Então é importante divulgar, convidar os irmãos para participar conosco desse estudo e de nossa campanha, tá bom? Que as bênçãos de Jesus estejam conosco. E próxima quarta-feira nós traremos aí um novo estudo para a nossa reflexão. Um abraço carinhoso a todos. Até semana que vem. Tchau.